Sejam bem-vindos a mais um Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Natália Hack, sou tutora dos cursos de Educação e da área de Teologia. Estamos hoje com um assunto que aquece o nosso coração e com um convidado muito especial, que é o Eduardo Guedes. Boa Olá, tarde, tudo Eduardo, bom? boa tarde. Boa tarde. Sou Eduardo Guedes, eu sou assistente social, trabalho na Acridas, Associação Cristã de Assistência Social, no serviço de acolhimento familiar. O acolhimento familiar é uma modalidade de acolhimento de medida protetiva, né? A criança que ela sofreu violência, negligência, algum tipo de direito violado, ela pode ser acolhida e uma das modalidades é o acolhimento familiar. Eduardo, explica pra gente como que funciona se eu quisesse acolher uma criança. Como é que funciona? Tá, a família ela pode entrar em contato com a FAS, né? Hoje é a Fundação de Ação Social que organiza de certa forma o serviço, e aí a Cridas e uma outra instituição de Curitiba Recriar prestam esse serviço, então você pode entrar em contato com a FAS ou com uma dessas instituições, e aí a gente vai te orientar, né? Primeiro, uma primeira conversa, saber se é isso mesmo, porque algumas pessoas confundem com adoção, com apadrinhamento afetivo. E aí a gente faz esse filtro primeiro numa conversa para entender se é isso mesmo que a família quer, se ela entende o que é o acolhimento familiar. E aí, a partir disso, a gente passa um link para um formulário de cadastro e um outro link para uma capacitação. A gente tem uma capacitação online e aí a família faz essa capacitação no tempo dela, pode ser uma semana, um mês ou mais. Quando a família termina essa capacitação, a nossa equipe entra em contato de novo para fazer as visitas do serviço social e da psicologia para habilitar ou não essa família para o acolhimento. E aí ela vai estar, se ela for habilitada, ela vai estar apta a acolher, e aí define um perfil e aguarda uma vaga. O sistema de Curitiba mandar uma solicitação de vaga de uma criança e a gente vai entrar em contato com a família falando, ó, veio alguém dentro do perfil que vocês esperam, e aí a gente começa uma outra conversa. E se a criança não se adaptar? Então, se ela não se adaptar, a gente tem, claro, a gente vai fazer um relatório, vai esclarecer isso, vai conversar com a família, claro, a nossa equipe, hoje ela é composta por 3 pessoas, né? 4 com a coordenação, mais 2 assistentes sociais e um psicólogo. A ideia é que a gente dê suporte para a família, para que a família acolha bem essa criança. E primeiro a gente vai tentar dar um suporte, tentar ver se isso é momentâneo, se é possível com psicoterapia ou alguma coisa ser resolvido, senão a gente vai fazer um relatório para o juiz, explicar que a criança não está bem adaptada e aí ver quais são as possibilidades. Ela pode, né, voltar para o acolhimento institucional, a gente vai encontrar uma vaga numa instituição para ela e ela pode voltar para o acolhimento institucional, né? Então, isso não é rápido também, né? Às vezes a família fala, não tá com problema aqui, ela não vai sair da sua casa amanhã. Tem um tempinho para a gente conseguir fazer esse relatório, conversar com o juiz, ter as tentativas que eu já mencionei, Sim. e aí, mas se não der certo mesmo, essa criança volta para o acolhimento institucional. Por exemplo, eu vou fazer um acolhimento na minha casa, com meu esposo, e se eu me apegar à criança, como é que funciona? Porque isso é um assunto que a gente fica meio, né, mexido, porque se eu levo uma criança para minha casa, eu vou dar amor, vou dar carinho, vou dar comida, né, ela vai fazer parte da minha família. Qual a quantidade de tempo que ela fica na minha casa, como é que funciona, e se eu quiser adotar essa criança? Então, várias perguntas numa só que eu acho que sempre são as dúvidas que surgem, assim, o tempo a lei trata de até 18 meses, com exceções, e acaba que existem várias exceções nesse sentido, assim, porque pode estar sendo muito bom para a criança, então a ideia é que se mantenha até que se resolva. A ideia do acolhimento familiar é que a criança fique em acolhimento familiar até que se resolva o caso dela, seja ela voltar para a família se isso for possível ou ir para adoção. Então, até que isso aconteça, ela permanece. Então, isso às vezes passa de 18 meses. Se apegar, eu vou falar primeiro que isso é bom, né? Falar que bom, né? Porque se não se apegar, eu vou achar estranho. Na verdade, a gente vai falar, que coisa, né? O que está acontecendo? E, claro, nesse sentido de vínculo, apego e pensar que essa criança vai embora, eu acho que é essa dor, né? Claro que quando a gente coloca na balança para uma criança que não teve muitas referências ou boas referências, né? E sofreu muita coisa, e ela ter uma referência, e aí eu, enquanto adulto, sentir saudade, sentir essa dor do desapego, talvez, eu acabo que, se a gente colocar na balança, eu penso que é pouco perto do que a gente pode beneficiar essa criança, a vida dela. Ela nunca vai esquecer da gente. Tem um exemplo que as pessoas tratam, assim, às vezes tentando facilitar esse entendimento, que é falar que, se eu fosse morar nos Estados Unidos e fizesse um intercâmbio, eu ia morar com uma família.
E uma hora eu ia embora. E ela ia continuar sendo uma família americana minha, de certa forma. E o vínculo não se rompeu, né? A gente vai manter contato, vai tentar fazer com que seja o mais saudável possível e não deixa de ser pessoas de referência para minha vida. Claro que a saudade, essa Sim. dificuldade, principalmente com crianças, acho que um pouco menores, acaba que a gente se apega um pouco mais, né? Pensa nesse entendimento da criança sobre isso tudo, mas eu acho que é normal acontecer isso. A gente, quando sai da casa dos pais, isso vai acontecer. Quando existem vários processos na vida social que isso acontece, então acho que é tão bom para a criança esse acolhimento, essa referência que talvez essa dor, essa dificuldade é o mínimo, assim. E depois que essa criança volta, um exemplo, se essa criança foi adotada, ela vai para outra família, eu posso ter o contato ainda com essa criança? A outra família permite que tenha esse contato ainda? Então, isso vai ser desse diálogo com a família. Tem família que não quero mais, assim, não quero. Ela pode falar para você, ó, não quero que você tenha contato com ele. E aí a gente Tem que tem que respeitar. respeitar, sim. Mas tem família que vai achar que isso é extremamente saudável. Hoje a gente até orienta as famílias acolhedoras, por exemplo, para fazerem um livro da história da criança, assim, os gostos, os hábitos, porque quando essa criança tiver numa aproximação para adoção, essa família, vocês enquanto família acolhedora Sim, podem dar essa referência para a família que está começando a conhecer ela. Vocês já sim. conhecem a criança, então passam boas referências e a família que está adotando essa criança pode entender o quanto isso é saudável, o quanto vocês foram boas referências na vida dessa criança e podem continuar sendo, né? Claro que ocupando um outro lugar agora, né? Às vezes a criança chama de pai, às vezes chama de tio, mas indo para adoção ela pode também a família pode entender que isso é bom e, claro, depois a criança estando mais velha, ela também pode pedir, optar para manter contato. Eu acho que isso é o diálogo. Entendi. E se a criança não quiser ir para casa da família que vai ser adotada, quiser ficar na casa que acolheu ela, né? Tem alguma situação assim que você pode explicar pra gente? A gente tem acompanhado uma que no início, assim, tem um menino que no início, quando foi mencionado, né? A gente vai trabalhando isso sempre, né? Com a criança. Sempre a gente avisa que é provisório. Sempre. Nem todas conseguem entender a complexidade disso. A gente fala que essa casa não é para sempre. Então, tentando sempre trabalhar isso. Mas tem um menino que, quando falou que ele ia para outra família, ele falou: não, mas eu gosto daqui. E aí, claro, em psicoterapia, em diálogo com a equipe, com a família, ele se abriu. Então, vou conhecer, mas se eu não gostar, eu vou falar. Mas acabou que essa família pretendente para adoção, ele gostou e está sendo ótimo para ele. Então, a gente ainda não presenciou ninguém que a criança falou não quer e ponto. Assim, sempre tem muito diálogo e as crianças que a gente hoje tem acolhidas e que estão indo para adoção se abriram bastante assim para esse processo e que elas entendem agora essa pode ser minha família para sempre. Sim. Então para elas é muito rico Ter assim. alguém para chamar de família, Sim, né? sim. Em 2006, meu primeiro emprego foi numa instituição filantrópica. E eu fui voluntária lá por um tempo e era numa instituição acolhedora também. Eu fiz essa pergunta porque a gente se apega àquelas crianças, né? A gente ama como se fossem Aham. nossos. E Sim, é muito difícil a gente cortar o vínculo com elas quando a gente vai embora. A gente sim. fica lembrando até hoje, hoje eu fico me perguntando como é que será que eles estão, se Aham. eles estão bem, se eles progrediram na vida, né? E você tem alguma história para contar pra gente de alguém que já casou, com filho? Você tem contato com alguém hoje? Sim, também da primeira instituição que eu trabalhei, na coordenação, eu era serviço de convivência com crianças e adolescentes, e aí hoje tem dois casos assim de crianças que um já casou, e aí quando nasceu o filho, ele entrou em contato comigo no Facebook, me achou e falou, ó tio, casei, nasceu meu filho, queria te agradecer porque você fez parte da minha história e tal, e uma menina que ela vai casar, provavelmente esse ano também, ela na festa de 15 anos ela me chamou, eu não morava em Curitiba naquela época, então ela me chamou, falou, tio, eu queria que você participasse, você é importante, né, na minha história. E pro casamento ela também falou, ó, quando eu for casar, na data eu te aviso que eu quero que você esteja lá, né, porque você fez parte da minha vida e foi uma boa referência, né. Eu falei, a gente fica bem feliz com isso, né. Claro que penso também de tantos que eu conheci, né, atendia 50, 60 crianças, eu penso a mesma coisa das outras, tipo, como é que serão que as outras estão, né? Mas algumas a vida leva para outros caminhos e a gente não consegue, né, esse contato. Entendi. E quanto tempo é esse acolhimento? Por que que eu te pergunto assim, eles acolhem bebês? Como é que funciona? Porque assim, acho que de 0 tem idade mínima, idade máxima para acolher, para levar para casa. Os irmãos, se eles vão juntos, se ficam separados. Ó, caso de irmãos, vai da disposição da família. Se a família
foi habilitada para acolher e aí ela está disposta. Falou, não, a gente pode acolher até grupo de 3 irmãos, é a família que diz, e a Sim. gente acompanha para ver se ela daria conta disso também, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo e sabe que não dá conta. Sim. Então, se a família estiver disposta e dá conta, tipo, tudo bem, ela pode acolher. E aí hoje, em Curitiba, a Cridas é de 0 a 17. Então, a gente já acolheu uma menina de 5 dias, já teve um caso de acolhimento de uma neném de 5 dias e tem casos de adolescentes, né? E que antes de ser um serviço prestado para a FAES, a Cridas tentou rodar o programa por conta própria para ver como seria, né? Porque já tinha uma predisposição a prestar esse serviço. E eu conheço um caso de uma menina que ela foi acolhida com 17 e ela fez 18 nessa família e ela escolheu continuar, né? Porque 18 ela falou, agora eu vou embora, vou ver minha vida. Mas essa família virou a família Acolheu, dela e ela falou, sim. agora eu vou ficar aqui, né? Então também tem isso, assim, hoje é amplo a idade em Curitiba. E no caso dos bebês, como é que funciona? Eu vou acolher um bebezinho de 5 dias. E aí, Então, primeiro que não tem uma aproximação, assim, né? O bebê, normalmente os casos de bebês é porque acaba sendo mais rápido, é mais emergencial, né? E aí você vai acolher e cuidar como seu filho, assim. Eu acho que nesse sentido as pessoas acabam tendo uma dificuldade um pouco maior com a questão do desapego, sim, dessa, puxa, vai embora. Sempre tem choro, né? Assim, acaba que não tem como. E a gente entende que isso é normal do ser humano, é natural. sim. Se tem emoção, né? Se tem vínculo, é porque isso foi positivo, né? Então, mas essa menina, por exemplo, de 5 dias, ela já foi desacolhida, né? Ela já não tá mais com essa família. Sim. E a família sentiu, né? Puxa, aquele chorinho em casa, estar ali, a presença do neném em casa, né? E agora não tá mais. Teve quase que um luto, né? Sente uma perda, uma falta, mas já tá tudo bem, a família já tá pronta para acolher outra criança e falei, bola para frente. Depois que essas crianças elas são acolhidas, se elas não forem adotadas, elas vão para onde? Então, se ela não for adotada, depende da complexidade do caso, claro, tem algumas que ela ainda tem a possibilidade de voltar para a família, né? Então, o juiz vai perguntar para a gente, acompanhar a família, acompanhar o caso como um todo e vai tentar sempre tipo, que a criança esteja em família, né? Mas tem alguns casos que não é possível mas ela não foi adotada, porque não encontrou uma família ainda, né? Que queira o perfil dela, ela permanece na família acolhedora. Isso, a equipe entendendo que isso é saudável para a família, para a criança, ela permanece em família acolhedora. A lei fala 18 meses, mas tem essas exceções de que ainda não se encontrou uma família, ela já está no Cadastro Nacional de Adoção, né, no Sistema Nacional, e ainda não se encontrou uma família. Mas há essa possibilidade, ela permanece em família acolhedora. E existe uma possibilidade, um exemplo, se a criança acabou o tempo de ela ficar lá, o juiz determinou que ela teria que voltar para a família. E se ela não quiser voltar para a família dela, para os pais, e quiser continuar com a outra família, o juiz obriga a voltar para a família? Como é que funciona esse Então, processo? eu não presenciei nenhum desses ainda, assim. Normalmente as famílias, as crianças, por pior que tenham sido suas famílias, elas querem voltar. Por mais difícil, normalmente a criança quer voltar. A gente não presenciou um caso que a criança falou, não quero. A gente já presenciou o caso de nas visitas, no contato com a família, a criança sofreu um pouco, mas eu não presenciei ainda, e nós, enquanto equipe lá, de alguma criança falar, não quero nunca mais voltar para minha família. Acaba que ainda tem ela como referência, né? Algumas crianças não têm a compreensão também do quanto sofriam, né? Muito Que aquilo era pequenas, né? ruim, às vezes na cabeça dela, como era a única referência, é quase que normal algumas coisas. Ela não entende que aquilo era uma violação de direito, que ela, né, ela estava sofrendo. Então, claro que eu acho que o juiz não vai obrigar, vai ser sempre terapia, né, psicoterapia. As crianças na grande maioria participam, né, fazem semanal, quinzenal psicoterapia. Então isso ajuda muito esse processo de transição, de voltar para a família ou ir para a adoção. Então e sempre muito diálogo, né? Mas eu ainda não presenciei um caso desse para saber como é que a gente faria ou como é que seria, mas eu acredito que o diálogo, principalmente da psicoterapia, preparando essa criança para esse processo, ajuda muito, assim. Depois que elas voltam, ou para casa delas, ou ficam com a família acolhedora, a Cridas ainda acompanha? Vocês têm um processo de acompanhar por um tempo? Como é que funciona esse Então, em processo? família acolhedora, a gente acompanha semanalmente, assim, claro, a Sim. gente tem grupo no WhatsApp com todas as famílias, Uhum.
Não importa a hora, pode mandar mensagem pra gente, né? A ideia é a gente dar suporte pra família. Às vezes acontece uma coisa ou outra, a gente tem que acompanhar, né? Já teve situações a criança em acolhimento brigar, né? Ter um acesso de raiva e aí a gente tem que ir lá, tipo, 10 horas da noite e vai, né? E tá tudo bem. O importante é ficar tudo bem também, né? Mas se ela voltar pra família, quem acompanha então se o juiz determinar, a gente acompanha, nós enquanto equipe, né? Teve, acho que 2 casos que o juiz pediu que a gente acompanhasse por mais 6 meses. Já na família, a criança voltou para a família e o juiz pediu para a gente acompanhar, mas a gente acompanha mais de longe daí, porque aí é a rede de proteção que vai acompanhar de pertinho, né? Educação, Conselho Tutelar, o CRAS, o CRES, que vão estar acompanhando essa família e esse caso. E a gente mantém contato com a rede de proteção para falar, ó, tá voltando, a complexidade do caso é essa, se vocês puderem ter um olhar mais delicado com esse caso, explica a situação, normalmente eles que acompanham. Entendi. E eu tenho uma curiosidade. Meu filho voltou para casa, ele estava em situação de risco. E se ele fica em risco de novo, ele volta para lá, ele vai para outro programa? Como é que funciona esse? Pode acontecer, a gente já teve casos de crianças que voltaram para a família e sofreram as mesmas violências que sofriam, as mesmas violações, e aí, claro, isso tem a ver com esse acompanhamento, a equipe vê que aconteceu a mesma coisa, e aí ela vai acionar quem precisa, né, o juiz, o conselho tutelar, quem for necessário nesse fluxo para que a criança não sofra mais. Então vai pedir que haja uma medida protetiva de novo. E aí ela pode ser institucional ou acolhimento familiar, de novo. Assim, a gente não teve caso de a criança ir de novo para o acolhimento familiar ainda, até porque o serviço, de certa forma, é novo, né, em Curitiba. Mas na instituição já vi crianças que voltaram para morar com a família, sofreram e vieram para a instituição de novo, assim. E como que vocês descobrem que aconteceu de novo esse problema, né? Porque assim, são crianças pequenas, elas mesmo não vão fazer a denúncia, elas mesmas não vão falar. Então, hoje, eu acho que um dos atores, assim, dessa rede de proteção que mais identifica e faz denúncia é a educação, né? Que a criança está lá todo dia e que as professoras, o pessoal das escolas acaba percebendo, né? Nas conversas, às vezes num desenho, né? Que essa criança tá em algum sofrimento, né? Então, normalmente, as denúncias vêm, claro, pode ser um vizinho, pode ser o conselho tutelar direto. Claro que nesse caso da criança já ter ficado em instituição ou no acolhimento familiar, e voltar, o olhar da comunidade, o olhar da rede de proteção já vai ser mais aguçado. Então vai estar tipo meio que esperando que não aconteça, mas se acontecer já tirar essa criança porque não quer que ela sofra mais, né? Mas normalmente é a educação, é o pessoal que está ao redor ali que acompanha e percebe, né? Nem sempre a criança verbaliza, né? Ela fala, mas as pessoas acabam percebendo, né? Um roxo a mais ali, às vezes no comportamento, ela se esquivando por questões simples, né? Às vezes a professora ergue a mão, alguém perto ergue a mão, a criança já se esquiva, você vê que tem alguma coisa errada, porque provavelmente aquilo que já aconteceu está acontecendo de novo, né? Então, é mais ou menos nesse caminho. E eles entram em contato com vocês para informar? Ou... Normalmente a rede de proteção a gente tenta manter esse contato, né? Por exemplo, tem um menino que ele voltou, família extensa, que a gente fala, né? Ele não voltou a morar com a mãe, porque a mãe não tinha condição, mas a avó, a bisavó pediram a guarda, né? Então ele foi morar com elas. E a gente mantém contato com a instituição, que esse menino hoje ele vai para a escola e aí à tarde vai numa instituição de serviço de convivência. A gente mantém contato com a instituição, e aí, como é que ele tá? Tá tudo bem? Mantém contato com o conselho tutelar, a gente pergunta pro conselheiro que atendia o caso, tá tudo bem? Como é que tá, né, esse caso? Então, a gente vai mantendo esse diálogo para saber que tá tudo bem. A gente quer que fique tudo bem, né? A gente quer que essa criança não sofra mais, que dê tudo certo na família dela, e nesse caso especificamente, houveram algumas situações simples, assim, do menino na instituição, de raiva, agressividade, mas não tinha a ver com a família, o cuidado está sendo bom, então ele está feliz e a gente vai acompanhando, né? Mais ou menos assim. Eduardo, agora a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo e logo a gente volta para esse papo gostoso, que é acolhimento familiar. O Ninter apresenta Técnico em Marketing,
quem trabalha com marketing do Brasil é mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. O programa Planeta Games pede sua atenção, de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator, Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian, PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveite e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. Uninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Você já conhece o Almi Mãos de Tesoura? Com décadas de experiência, somos um salão de beleza diferenciado, que oferece as melhores opções em cortes, mechas, luzes, coloração, penteados, cauterização, hidratação, blindagem e terapia capilar. O atendimento é feminino e masculino. E tudo isto, é claro, com a garantia dos produtos mais tecnológicos e inovadores do mercado. E então,
O que você está esperando? Agende já o seu horário e venha dar aquele up no seu visual. Olá, estamos de volta com mais um Por Dentro da Pós. Eduardo, nós aqui na instituição, nós temos um curso, eu sou professora tutora do curso de Teologia e nós temos um curso chamado Aconselhamento Cristão e Capelania. Eu quero saber dessa parte de espiritualidade, como é que funciona para vocês? Então, a Acridas hoje, ela é uma instituição cristã, ela é a Associação Cristã de Assistência Social, né? Então ela foi fundada por cristãos e hoje já não é uma exigência, né? Não é uma exigência ser cristão para fazer parte. Ela é uma instituição cristã, tem alguns, né, princípios, mas na relação com o serviço, a Acridas, nesse sentido, não tem nenhuma exigência. Para ser família acolhedora tem que ter religião, tem que ser cristão, não tem nada nesse sentido. E para o serviço, especificamente, do acolhimento familiar, nós, enquanto equipe, não temos nenhuma relação nesse sentido. Suporte, aconselhamento, a gente não fala nada nesse sentido com a família. Claro que em alguns casos, por exemplo, a criança, para ir para o acolhimento, tinha uma religião específica. E aí a gente trata com a família que provavelmente vai acolhê-la, se isso é um problema ou não, que às vezes a família tem outra religião. Sim. E aí como é que seria essa relação do respeito, né? Como é que seria lidar com isso na realidade dessa criança, né? Porque a gente está pensando sempre o melhor, o bem-estar dessa criança. Então, trata desse sentido. Mas a gente não dá suporte pastoral, nenhum tipo de aconselhamento, isso, né? Então, hoje é mais ou menos nesse sentido que acontece. Como você vê essa relação entre a gestão de igrejas, projetos sociais e programa Família Acolhedora? Então, hoje a gente ainda não fez um estudo específico, né, de dados e tal, mas a gente percebe que a grande maioria das famílias acolhedoras tem uma noção de espiritualidade talvez mais aguçada, frequentam alguma igreja ou alguma religião. E a gente entende isso hoje como uma relação com um propósito. Normalmente as religiões tratam de um propósito de vida, fazer algo na vida para além da nossa vivência, né? Pensar no outro, na relação. Então, a gente percebe hoje enquanto equipe que as famílias têm essa noção aguçada. A gente pergunta, qual foi sua motivação para ser família acolhedora? Elas falam propósito, na comunidade que eu frequento as pessoas falam sobre adoção, então pensar na gestão de igrejas, né, de comunidades espirituais assim, e projetos tem a ver com o que é tratado, né? Se as pessoas falam desses assuntos nas suas comunidades, elas despertam interesse. E aí, né, porque se eu nunca ouvi falar sobre adoção, dificilmente eu vou procurar. Sim. Mas quando esse assunto faz parte da realidade da comunidade, as pessoas procuram. Na minha igreja falam sobre adoção, falam sobre missões, falam sobre projetos sociais. Então eu fui buscar. Algumas pessoas vêm com uma ideia de voluntariado, talvez, eu queria fazer voluntariado, e aí descobre o programa, né, o serviço, e aí se apaixona, aquece o coração, como foi falado no começo, aquilo que desperta algo, né? Então a gente percebe que tem muito essa relação de propósito, né, para ir para além de olhar para a sua vida, para a nossa vivência enquanto ser humano e olhar para o próximo e querer fazer algo, né? Tem uma família que ela usa muito uma frase, um termo que eles falam, não tem a ver com a gente, tem a ver com a criança. Que a criança no começo, por exemplo, ela ofendeu essa família, né? Assim, você não é minha mãe, tipo, vai ela chamar questiona, atenção, vai chamar atenção, essa não é minha casa. Em alguns momentos de correção, né? De orientação, disciplina, e você não é minha mãe, questionar isso e fazer algumas falas que talvez ofendessem essa família, e essa família nunca se ofendeu, porque eles falam, não tem a ver com a gente, tem a ver com ele. E a gente está disposto a passar por algumas situações, algumas circunstâncias, algumas até constrangedoras, talvez, por ele. E é legal ver que esse processo, para eles, hoje, esse menino mudou quase que 100%, assim, você olha, tinha muita agressividade, tinha dificuldade de afeto, de toque, abraço, e hoje ele abraça muito. A gente percebe que quando ele tinha dificuldades com essa mãe acolhedora, tem a ver com a perspectiva de alguém substituir a mãe dele.
E ele não queria que ninguém substituísse. Aí foi trabalhado com ele que ela não está substituindo ou, né, tirando a mãe dele do lugar que ela ocupa na vida dele, que ela, tanto que hoje ele chama ela de amiga, é minha amiga. É minha amiga, eles falam, ele é o nosso amiguinho, né, que mora com a gente. Eles perguntaram, né, como é que você quer ser chamado? Ele falou, fala amigo, então. Então ele é o amigo e aí trouxe uma relação para ele entender que não ia substituir a mãe, que não ia ocupar esse lugar, isso ajudou ele a se relacionar melhor com ela. Sim. E é legal que essa família também a gente percebe que eles têm um suporte, aí eles têm, né, um suporte que não tem a ver com a gente, não tem a ver com a nossa equipe ou a instituição, mas a comunidade toda que eles frequentam dá esse suporte. A gente brinca que a comunidade acolheu essa criança, que não foi só essa família. Eles mudaram a forma de falar na comunidade, eles mudaram o Dia dos Pais, por exemplo, a pessoa que cuida de você, eles mudam até essa linguagem, Sim. Então toda a comunidade entendendo que esse assunto faz parte da comunidade, que o líder da comunidade fala sobre isso hoje, né? Então, trabalhar esse assunto na comunidade, a gente vê que tem uma relação muito forte com o acolhimento hoje. E as famílias, elas frequentam alguma igreja, e as crianças, se a criança não quiser ir, ela não precisa ir. Não, Ela não é obrigada a frequentar, não, né? De forma alguma. A criança nunca vai ser obrigada a frequentar, né? Eles, claro, e aí a família vai ter que lidar com isso, a gente já trabalha isso, né? Se a família tem um hábito de todo domingo ir na missa, no culto, numa reunião espiritual, seja qual for, e ela já tem esse hábito. Quando a gente fala da criança ir para a casa dela, a gente já vai trabalhar com a família isso. Fala como seria lidar com isso. A gente já pensa essa possibilidade para a família começar a mensurar. Como seria se vocês não pudessem mais ir todo domingo? Fosse um domingo sim, um não? Ou como vocês lidariam caso a criança não queira ir? Aceitando Porque daí teria que, por exemplo, então um vai, outro não vai. Se é né, no caso de um casal, é uma estratégia, por exemplo, vamos revezar. Num domingo eu vou, no outro você vai, para ter alguém com essa criança, pensar alguma estratégia. Vamos levar a criança. Hoje no shopping tem aqueles parquinhos que você paga, a criança fica 1 hora, não sei. É uma estratégia, né? Talvez a família vai ter que pensar estratégias para lidar com a realidade da criança, para que ela não seja obrigada a fazer nada, né? Então, a gente já passa isso nas visitas, né? No processo de habilitação dessa família, que a gente vai começando a conversar sobre possíveis problemas, né? Possíveis dificuldades no acolhimento, a gente já começa a gerar isso para que eles possam mensurar o que talvez venha pela frente, né? Não tem como mensurar tudo, né? Tem muita surpresa no acolhimento, assim, muita coisa boa que surge, coisas difíceis, mas a gente tenta já gerar essas reflexões antes de uma criança chegar, né? Que acolher é um ato de amor, né? Sim. Você não tem como você olhar uma criança se não sentir amor pelaquela criança, né? Sim. E você cria um vínculo familiar com ela. E esse é um assunto que mexe muito com muita gente, né? E existe alguma relação entre acolhimento e espiritualidade? Então, eu creio que ela é total, assim, hoje nos estudos, nos textos que eu leio, eu entendo que a espiritualidade faz parte muito mais da nossa vivência do que tempos atrás, não se falando de religião, mas espiritualidade como algo do ser humano, né? Sim. Que fala de propósito de novo, né? Que é as pessoas tentarem sempre a pergunta do ser humano, né? Por que eu tô aqui? Para onde eu vou? O que eu faço? Tipo, né? Então, eu creio que a espiritualidade gera muito esse tipo de reflexão. E para além da reflexão de meu propósito de vida, para que eu tô aqui, para que a gente está na Terra, para quem, né? O que eu vou fazer aqui? O que eu deixo de mim nessa Terra? Quase que uma semente, assim, pensando nesse sentido. Então, eu creio que a espiritualidade traz muito essa reflexão de para quem eu deixo algo, para além dos meus filhos, para além do meu vizinho, da comunidade, começar a ter um senso, acho que ela resgata um senso de comunidade, a espiritualidade, de relação, de coletivo, e as pessoas começam a olhar, pessoas que você olha, elas estavam com a vida feita, tudo muito bem, assim, tudo muito bem, financeiro, estabelecido, e elas decidem acolher, falar, vamos acolher. Fala, puxa, elas não precisavam. Sabe? O ser humano fala, não tinha necessidade disso. Tem filhos, muitas vezes, porque em alguns casos a gente vê que a motivação, às vezes é da adoção, do acolhimento, às vezes era suprir uma falta, e a gente se preocupa com isso, já vê que não é uma motivação mais certa, assim, então, mas pessoas que vieram com uma motivação que não era suprir a falta do filho, da filha que não teve ou do que perdeu, mas era fazer algo na vida de alguém que marque positivamente, né?
Seria dar deixar essa um referência. legado na Deixar vida um da... legado. Eu acho Deixar um que legado na vida de essa é uma uma palavra. criança, né? Sim, Então, a gente fica pensando, né? O que que eu vou deixar para aquela criança, né? A aham, gente que tem filho fica pensando qual é o sim, legado que a gente vai deixar para a criança. Aí daí a gente fica pensando nessas crianças que sofreram todo esse processo, né? Ou que vão para essas casas acolhedoras, qual que é o legado que elas vão ter? nossa, isso é Né? maravilhoso de pensar, E né? a gente fica pensando, né? Elas já passaram por um sofrimento, passaram por uma separação de pai e de mãe, por mais que tenha acontecido alguma coisa com a família, né? Aham, Elas marcam para sempre, né? Por mais que seja reconstruído isso depois, elas vão pensar no que aconteceu antes, né? sim, E para seguir um pouco em frente. E assim, em relação às crianças, dá muito trabalho, porque assim, como você falou, né? Elas já estão com a família, no caso, né, se fosse no meu caso, eu com a minha família, meu filho, meu marido, né? Que você falou, já tá com a família, já tá. Por exemplo, meu filho já fosse grande, né? Aí que você falou, né? Eu vou abrir mão, né? Porque você vai ter que educar aquela criança, sim, né? Você vai ter sim, que ensinar, você vai ter que. Como se fosse teu filho ali, sim, 18 meses, 2 anos, dependendo do tempo que ela ficasse lá. sim. Para vocês, assim, como é que funciona isso? Então, a gente tenta sempre dar esse suporte para a família, Sim. para que ela consiga fazer isso da melhor forma possível. Tanto que as famílias perguntam pra gente, tá, e se ele errar, o que eu faço? Trato como? Tem Tipo, disciplina, como é que eu como é que corrijo? funciona? A gente sempre tenta trazer a referência, tipo, como se fosse seu filho. Mas pode Tipo, claro, a gente pensa, corrigir de forma... no seu filho você batia, talvez, a gente fala, não, então essa não é o modelo de disciplina. Sim. Mas fazer combinados, a gente trata muito de combinados com a criança, né? Ela tem famílias que faziam combinado, as crianças gostavam do celular, né? Hoje em dia. Sim. Jogar no celular ou tempo de televisão. E aí, se elas não cumprem os combinados, elas perdem tempo de celular. Então, isso é disciplina também, isso é correção, isso trata de reestabelecer uma referência ou estabelecer uma referência de ter tempo para as coisas, que a criança às vezes estava numa família que ela não tinha alguém corrigindo, alguém orientando, alguém falando isso pode, isso não pode, isso faz assim, e ela chega numa família que tem as regras. Tem muitas regras. Então, claro, a gente orienta as famílias para um processo também ser processual, ser gradativo em alguns momentos, porque a criança não tinha referência nenhuma. E ela chega numa casa que tem muitas, isso não vai ser muito fácil para ela. Então, um impacto um né? impacto bem grande. Então, como é que você vai fazendo esses combinados e construindo? Mas o afeto, né, esse vínculo, o apego ajuda muito, né? Porque traz respeito. Quando a criança se apega ao adulto, e o adulto, ela sabe que é recíproco, né? Que esse adulto gosta dela, né? Que eu já vi crianças que elas testam o adulto em alguns momentos. Tipo, fazem algumas coisas, tipo, para desagradar mesmo, para ver, tipo, será que ele vai ficar comigo ou ele vai me mandar embora? Sabe? Testando. Até às vezes inconsciente isso. As crianças acabam fazendo isso para ver se ela tem pertencimento mesmo àquele lugar ou não. E às vezes e aí isso muda a mentalidade dela, né? Ela vê que o adulto não vai mandar ela embora. Como talvez na casa dela já foi mandada, mesmo, né? E aí ela fala, nossa, ele gosta de mim mesmo, me ama mesmo, quer cuidar de mim mesmo, tipo... E aí isso muda, e aí o respeito, essa abertura para essas regras, os combinados que nunca teve, essa criança passa a ter e olhar de outra forma. Tem meninos que, você olha que não tinha mesmo, não tinha. E hábitos que tem na família hoje que tem a ver com esses combinados. Um desses meninos que está indo para uma família para adoção, ele já foi lá passar o final de semana, por exemplo, está indo passar o final de semana, e nos dias que ele foi lá conhecer a família, conhecer a casa, você vê que os hábitos que essa família acolhedora estabeleceu com ele estão dando resultado lá com a família que vai adotar. Tipo, o jeito de fazer algumas coisas, na hora de dormir, ele sempre chama, né, alguém para orar com ele, para apagar a luz, para ter um tempo com ele, tipo, boa noite. Bem acolhedor, né? Bem acolhedor, que talvez nunca teve, né? Talvez na família que ele estava, né, na família dele, nunca teve, pela complexidade, pela dificuldade que era, né? Ele não tinha essa referência, não tinha alguém vindo dar boa noite. Né? Boa noite, filho, né? Boa noite, filho. Eu acho que não existia isso, então, quando ele vai levar isso para a vida, né? E essa família também sabe o quanto eles estão fazendo bem para ele, então acho que não tem preço que pague isso, assim, você fala, caramba, eu deixei um legado para uma criança. Eles falam, essa família também, né, fala, a gente tá lançando uma semente, né, talvez a gente não veja o resultado, que esse é um anseio das famílias também. No começo, as famílias acolhedoras, uma coisa que a gente percebe, tem um anseio de mudar a realidade dessa criança rápido. Assim, ó. Nossa, é muito amor, porque a gente ama muito.
E realmente se entrega, se dedica, ama, mas é uma história de vida. Como eu São falei, anos, né? Antes, anos né? que foi talvez errado, negligente, sofrendo, e que aquela era a referência. E aí, para mudar a realidade de uma criança, demora mais tempo do que a gente imagina, né? Sim. E aí a gente tem que lidar, às vezes, com as famílias que acabam se frustrando um pouco. Puxa, a gente achou que ele ia estar mais tranquilo, que os comportamentos iam ser outros já, mas, nossa, parece que ele não está fazendo... As famílias, às vezes, relatam pra gente, né? Parece que não está fazendo diferença nenhuma na vida deles. Só que a gente, enquanto equipe que olha de fora, de certa forma, a gente fala, tá fazendo muita diferença. A gente sabe a diferença no falar. Tem um menino que a gente ia jogar qualquer tipo de jogo com ele. Quando a gente vai nas visitas acompanhar, ele não respeitava regra nenhuma. Ele queria inventar as regras dele, extremamente ansioso. E era muito difícil. Qualquer tipo de jogo. Hoje você vai jogar com ele, ele respeita as regras, ele sabe perder, que é difícil, adulto, Sim, não adulto sabe. não sabe perder, né? Né? Ele sabe perder e, tipo, não fica com raiva, não explode. Quer dizer, não quer dizer que ele também não fala, puxa, perdi, né? É ruim perder. Sim. Mas ele lida com a perda, então hoje... Mas isso que é 1 ano e meio depois. Demora. É tempo. Processo de cura, né? É, um processo... Teve... Essa família nos relatou uma vez que ele teve uma crise de choro, assim. Uma vez. É isso que eu E ia parece te que esse foi o perguntar. processo que virou uma chave, algo nele mudou e ele tipo se abriu para outras coisas com essa família e o comportamento foi mudando, sabe? É isso que eu tenho uma curiosidade também. Eu tô com uma criança na minha casa e se ela sentir saudade dos pais mesmo, né? E chora querendo mãe e pai. A gente tem que contornar uma situação toda, né? Para poder... Sim, a gente tem que criar estratégias. Semana passada a gente teve uma situação, tem 2 irmãos que eles têm saudade da família e eles têm contato com a família toda semana. Então a gente vai na casa da família acolhedora, pega esses meninos, leva na instituição e a família deles vem visitar eles. Eles ficam 1 hora com a família. Faz algumas semanas que o mais novo deles fala, então, é hoje que eu vou para minha casa? Ah, entendi. E aí a gente tem que, tipo, e ele é mais novo, então a capacidade de entendimento, de compreensão do todo para ele não é tão fácil quanto o do mais velho, e aí a gente fala, então, não é a gente que decide, né, é o juiz que decide. Por que é o juiz que decide? Ele pergunta pra gente. Então chama ele aqui, tipo, sabe? Chama o juiz, ele falou pra gente. E aí a gente tem que contornar com ele, já teve situações dele berrar mesmo, entrar em desespero chorando, e aí a gente ter jogo de cintura enquanto equipe para acalmar a família, acalmar, falar, não, a gente vai se ver de novo, né? Até o nosso diálogo com a família também é importante nesse sentido, para que a família não fique fazendo promessas, né? Ó, a mãe vai te levar embora, sabe? A criança gera expectativa, então a gente precisa inventar estratégias, né? Algumas a gente já sabe, algumas já deram certo, outras a gente tem que criar. Como é que faz? Como é que inventar uma outra brincadeira, chamar atenção para outra coisa, para daí conseguir acalmar essa criança. Teve umas que a gente tem que pegar no colo, abraçar e acalmar mesmo, acalmar. E acolher. Acolher, essa é a ideia. É isso, Eduardo, muito obrigada pela conversa, pelo nosso bate-papo. E muito obrigada a todos por nos estar assistindo e até a próxima. Eu que agradeço.